professor Luiz Gustavo Grandinetti dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo aqui de qualquer maneira, é uma honra tê-lo conosco. Grandinetti, desembargador aposentado, professor adjunto da UERJ, e está com a palavra o professor, veio hoje conversar com a gente sobre o procedimento do júri. Muito obrigado pelo convite. O procedimento do júri é uma aula, um tema muito extenso, muito grande, e a gente não vai poder falar sobre tudo do júri. A ideia é falar só sobre os princípios gerais do júri, e especialmente em razão da reforma do Código em 2008. Então, basicamente, sobre isso que nós vamos falar. Mas eu vou fornecer para os ouvintes a aula completa em PowerPoint, de modo que depois será possível acessar para verificar questões mais específicas e mais práticas do procedimento do júri. Então, começando a falar desses princípios constitucionais que balizam a instituição do júri, o primeiro deles é o da plenitude de defesa. Já é um princípio antigo no modelamento constitucional anterior, mas nunca se constatou uma aplicação prática da plenitude, nunca se chegou a dizer exatamente o que significa a plenitude e qual a diferença da plenitude de defesa para a ampla defesa. Então, dizem os doutrinadores que a justificativa da plenitude e não da ampla defesa é que no júri os jurados julgam sem precisar fundamentar, eles não precisam motivar a decisão. Isso permite que a defesa não precise também de uma tese jurídica. A defesa pode sustentar qualquer coisa que convença os jurados. Isso seria a plenitude. E, além disso, a defesa pode mudar a tese durante o julgamento. Não está vinculado a uma tese. Iniciou uma tese e tem que seguir aquela tese até o final. Não, a defesa pode cambiar a tese. Eu fui juiz do júri 3 anos, mas antes eu fui defensor do júri 3 anos. Em vários júris eu mudei a tese durante o plenário, durante o julgamento. Isso é plenitude da defesa. Eu me lembro de um caso de uma acusação de homicídio contra um bebê, um caso muito lamentável, sabe? Aqueles processos que a gente não gostaria nem que existisse o fato. Mas, enfim, o pai teria matado o bebê, o filho. No curso do processo se verificou que ele não chegava a ser inimputável, mas ele estava naquele limbo ali entre o oligofrênico e o inimputável, enfim. E no curso do júri, a minha tese, que era de negativa de autoria, eu acabei mudando a tese para lesão corporal seguida de morte. A tese do MP era o homicídio qualificado, ou seja, o que eu não queria era o homicídio qualificado. E na tréplica, eu mudei a tese para lesão corporal seguida de morte e o júri acolheu. Então, aí está, em concreto, o que é a plenitude de defesa. Mas a reforma forneceu um argumento para reforçar a plenitude, que antes não havia. É que após a reforma de 2008, a tese defensiva tem que ser feita em quesito único. Antes da reforma de 2008, como que era a quesitação da legítima defesa, por exemplo? O juiz tinha que desdobrar a legítima defesa em 4 quesitos. Defendeu-se o réu de uma agressão, essa agressão era injusta, essa agressão era atual ou iminente, excedeu-se o réu culposamente. 4. Então, os jurados podiam começar acolhendo a tese de legítima defesa
mas dizer que não foi injusta a agressão, aí já causava a condenação. Ou seja, desdobrar a tese da defesa em 4 ou 5 quesitos gera confusão no júri. O jurado pode ver que a maioria está votando uma coisa e fala, não, peraí, eu não estou... Pois é, e depois a reforma diz, os quesitos serão feitos de forma simples, em proposições afirmativas, e os jurados não serão perguntados sobre matéria de direito. Então, o jurado saber o que é atual, iminente, agressão injusta, uso dos meios moderados, não é mais coisa que o jurado tenha que responder. Então, é preciso fazer um quesito único. O jurado absolve? É um quesito único. Esse que é o chamado quesito de clemência agora, não é isso? O quesito de clemência propriamente, ele é um quesito obrigatório que o juiz tem que fazer. O jurado absolve sem precisar fundamentar. Esse é o quesito de... Além de perguntar sobre se houve legítima defesa. Pois há aí uma divergência em nível prático e em nível também doutrinário. Se há necessidade de quesitar a tese defensiva e se há necessidade de fazer esse quesito final de clemência, o jurado absolve. Eu tenho a impressão que não precisa. Eu acho que basta um quesito, o jurado absolve. Porque se você quesitar 2 vezes, você está quesitando a mesma coisa 2 vezes. Isso pode gerar nulidade. Os jurados respondem que não está aprovada a legítima defesa, depois absolve, aí vão alegar, mas negou a legítima defesa, que foi a tese defensiva, então os quesitos são contraditórios, aí já vai ter recurso. Não gerar recurso. Eu acho que basta o jurado absolve. Agora, o quesito único leva a uma situação que eu não sei se foi bem pensada na época em que fizeram a reforma. É que, se a defesa, no regime anterior, tiver 2 teses, legítima defesa e, digamos, estado de necessidade, e 3 jurados queiram absolver por legítima defesa, 3, a tese acusatória vai ganhar por 4-3. Na segunda tese, estado de necessidade, 3 jurados querendo absolver, a tese acusatória vai prevalecer por 4-3. Quando você faz um quesito único, você permite que a minoria se transforme em maioria e o resultado vai mudar completamente. Então, 3 jurados querem absolver, mas não querem o estado de necessidade, querem absolver por legítima defesa, mas não querem absolver por estado de necessidade. Outros 3 jurados querem absolver por estado de necessidade, mas não reconhecem a legítima defesa. No sistema anterior a 2008, o réu estaria condenado. No sistema atual do quesito único, você soma 3 do estado de necessidade, 3 da legítima defesa e o réu está absolvido por 6-1. Então, isso tudo conforma a plenitude de defesa. Não sei se os legisladores pensaram nisso quando fizeram a alteração, mas que hoje, concretamente, é possível a minoria prevalecer, é possível. A minoria, se você analisar cada tese separadamente. A maioria no resultado final, ou seja, o jurado absolve? 6 vão dizer sim, absolve. Então, tudo isso compõe a plenitude de defesa. Ou seja, a reforma de 2008 possibilitou que a doutrina vasculhasse melhor em que consiste a plenitude de defesa. Acho que agora essa reforma forneceu mais argumentos para uma discussão sobre o que é a plenitude de defesa. Esse é o primeiro regramento que a Constituição prevê para o júri. Assim, ela pode ser alegada em qualquer fase? A falha na defesa pode ser alegada em qualquer fase? Bom, o segundo princípio é o do sigilo das votações. Esse também é um princípio tradicional do júri, tanto que é preciso que os jurados se reúnam em sala secreta,
Quando a Constituição entrou em vigor, houve uma discussão que não tinha que ter mais sala secreta, porque o julgamento era público, tinha que ser no plenário e tal. Prevaleceu que tem que ter sala secreta e faz parte do sigilo a existência dessa sala secreta. Mas a reforma também trouxe uma consistência para esse princípio que antes não havia. É que a lei agora determina que, atingida a maioria de 4 votos, o juiz interrompe a votação, não precisa esgotar as 7 cédulas. Isso também assegura melhor o sigilo, porque não se vai chegar a uma situação em que alguém vai ser condenado ou absolvido por 6-1. Então, esse 1 fica numa situação desconfortável. Há sempre a curiosidade de saber quem foi esse 1. Em determinados casos, há até o interesse de descobrir quem foi o 1 para tomar providências contra esse 1. Não é? Então, agora, com 4 votos, se encerra. Até unanimidade, né? 7-0 vai caracterizar que todos foram contra o réu. Pois é. Isso pode atemorizar o jurado. Exatamente. Pelo outro aspecto, você tem toda a razão. Então, agora, atingida a maioria, encerra. A perplexidade que restou é que a lei estabelece isso apenas para os 2 primeiros quesitos, que são materialidade e autoria. Não prevê a suspensão do prosseguimento da votação nos outros quesitos. Mas eu acho que isso se resolve pela analogia, porque não há razão para não haver esse princípio, não incidir nos outros quesitos. Então, eu acho que se deve aplicar para todos os quesitos. Então, atingida a maioria, suspende-se o julgamento. O terceiro, ainda sobre o sigilo, é uma questão interessante, que foi objeto de um acórdão do Supremo. Também integra o sigilo a incomunicabilidade dos jurados. No nosso sistema, né, no sistema norte-americano e no sistema inglês, os jurados debatem sobre o julgamento, debatem. E, se não chegarem a um veredito, o júri é dissolvido. No nosso, por outras razões, se estabeleceu que os jurados não devem conversar entre si, devem ficar incomunicáveis, em salas separadas, os 7 jurados separados de todo o resto, não podem conversar entre si, e o oficial de justiça tem que certificar a incomunicabilidade. Houve um caso que chegou até o Supremo, em que se arguiu que houve comunicação entre os jurados. E o ministro Joaquim Barbosa, num julgamento de 2009, no pleno, entendeu que a nulidade por violação da incomunicabilidade é uma nulidade relativa. E ainda mais, como argumento de decisão, disse o ministro que havia certidão do oficial de justiça. Então, apesar dessa incomunicabilidade integrar o princípio do sigilo da votação, o Supremo tem esse acórdão que entende que essa incomunicabilidade não é absoluta, não gera nulidade absoluta, e é a jurisprudência que está prevalecendo. Apesar de que o Código, lá, quando trata das nulidades, não prevê que a incomunicabilidade, a nulidade por violação da incomunicabilidade, seja uma nulidade sanável. O Código não prevê. Para o Código é uma nulidade absoluta. Mas em matéria de nulidade, o nosso Código está muito mal, né? Aqui a gente pode depois combinar uma aula sobre nulidade, porque o nosso Código está muito mal. Basta verificar que o rol das nulidades do artigo 572, se não me engano, praticamente não tem mais relevância nenhuma hoje. Não tem mais nulidade absoluta, porque mesmo as nulidades absolutas agora podem ser sanadas, pelo que eu estou entendendo, então eu não entendo mais nulidades. Não sei se você pode me explicar melhor isso. Hoje, conseguir uma nulidade é algo muito difícil, porque
usa o tal do princípio do prejuízo, para mim é um famigerado princípio do prejuízo, para não ter nulidade nenhuma. Esse princípio é um princípio do Código Civil francês, napoleônico, de 1800 e alguma coisa, 6 ou 1808, 1806 talvez, que era usado para os negócios jurídicos, os contratos, as partes contratavam, e aí, se não houver prejuízo, uma não pode alegar nulidade contra a outra, se não houver prejuízo. Tudo bem, lá no Código Civil se entende isso. Agora, importar isso para o direito processual e importar isso para o direito processual penal é absolutamente inconcebível. Porque, em tese, se for condenado, por exemplo, no júri, teria havido prejuízo presumido. O prejuízo decorre do descumprimento da lei. Porque se a lei estabelece o júri tem que ficar incomunicável, se descumprir isso, o prejuízo está no descumprimento da lei. Mas hoje você não consegue. Porque pela relevância dos crimes que são julgados lá, o rito é completamente formal. Então, qualquer descumprimento caracteriza realmente uma nulidade que eu não entendi absoluta na época. Para que nós estamos de código se pode descumprir tudo? Mas qual seria a hipótese, na visão do STF, que seria que a nulidade importaria prejuízo? Olha, então, que essa da incomunicabilidade, do que o senhor... Se tivesse influenciado o outro jurado. Teria que ter a prova da influência do outro jurado? A questão da incomunicabilidade, raramente isso chega no Supremo Tribunal Federal. Você pode ver que não tem muita jurisprudência sobre isso. Acho que o Supremo não teria como te responder isso, porque acho que não teve a oportunidade de decidir sobre isso. Porque o zelo é total, né, acerca dessa questão. Mas, enfim, eu estava dizendo que aquele rol do CPP não tem mais relevância prática. Você pega aquelas nulidades, não são elas que acontecem na prática. As nulidades que acontecem, quase todas, são referentes aos meios de pesquisa da prova. Interceptação telefônica, basicamente isso. Então, aquele rol que está ali já está desatualizado. O princípio do prejuízo está ali indevidamente. Ou seja, é uma parte do código que eu acho que talvez seja a pior parte do código. É a questão da soberania dos vereditos. Aqui não houve muita alteração por força da reforma, porque sempre se entendeu e se continua entendendo que o tribunal não rejulga o que o júri decidiu, daí está a soberania, aí está a soberania dos vereditos. O tribunal não rejulga em sede de apelação. O tribunal pode rescindir e devolver para o júri. Exceção é o caso da revisão criminal, em que o tribunal pode rejulgar e não há violação ao princípio constitucional da soberania, porque se a revisão é privativa do réu, se o tribunal rescindir, isso será sempre favorável ao réu. Rescindir e rejulgar será sempre mais favorável ao réu. Então, se compreende essa exceção. Então, existe a soberania do mérito da decisão do júri. O tribunal não rejulga, rescinde e devolve para o júri. Aí está a soberania. Com relação a esse princípio da soberania, como é que ele seria visto no caso da absolvição sumária? O juiz não estaria também, ao absolver sumariamente o réu, não estaria retirando essa competência do júri? Eu acho que não, porque o juiz integra o tribunal do júri. Então, essa absolvição sumária ocorre no momento anterior, ao final da instrução, logo após ou no momento mesmo da audiência de instrução. O juiz teria 4 possibilidades. Ou ele prefere 3 decisões interlocutórias, que são a de pronúncia, a impronúncia e a desclassificação, ou ele prolata a sentença de absolvição sumária. Ele integra o tribunal do júri, ele integra a estrutura do júri, de modo que a lei estabelece que ele pode julgar nesse momento. Então, eu acho que não há violação, ele pode julgar. E é favorável ao réu, da mesma forma que E também é favorável ao réu. Agora, ainda na sua pergunta, a reforma trouxe uma novidade, é que a reforma permitiu que nessa fase da absolvição sumária, o juiz absolva por questão de matéria de fato.
se o réu praticou, se está provado que ele não praticou o fato, o juiz pode absolver. E aí volta a se discutir se, em relação ao fato, haveria aí uma inconstitucionalidade. Há um autor, o Eugênio Pacelli, que sustenta que há inconstitucionalidade, porque há uma indevida intromissão na competência dos jurados, do júri. Eu acho que não, eu acho que o juiz integra a estrutura do júri. Ele não poderia condenar nessa fase, você respondeu bem. Ele não poderia condenar nessa fase, porque ele estaria subtraindo a competência do júri. Mas para absolver é mais favorável ao réu. Então, para que se impede, se prolonga o procedimento, se leva até o plenário para o plenário absolver, né? Então, eu acho que não há inconstitucionalidade. Mas eu estava dizendo que não houve propriamente novidade com a reforma, mas a jurisprudência do Supremo após a reforma trouxe uma novidade. É que se entendia o seguinte: se o réu é condenado a 6 anos no primeiro julgamento, se o promotor recorre, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova, o tribunal dá provimento à apelação e o réu é submetido a novo julgamento. Sempre se entendeu que esse novo julgamento, em razão da soberania, poderia condená-lo por homicídio qualificado e ele sairia com uma pena de 12 anos. Um caso desse chegou no Supremo e, por decisão relatada pelo ministro César Peluso, o Supremo modificou o seu entendimento e faz prevalecer a soberania dos vereditos até nessa hipótese, de modo que a reformatio impejus aqui vai incidir e a decisão do primeiro conselho de sentença, ou seja, aquele patamar de 6 anos, vai prevalecer no segundo julgamento se a defesa for a defesa que for a recorrente. Ainda que se reconheça a qualificadora, então a pena máxima seria 6 anos. A do primeiro julgamento, exato. Então aqui houve uma alteração da jurisprudência do Supremo, foi uma decisão de 2009 da segunda turma. E finalmente a quarta garantia do júri, a quarta característica constitucional do Tribunal do Júri, diz respeito à sua competência. A competência do júri, ao longo dos anos, foi mudando muito. Lá, muito tempo atrás, em 1822, o júri brasileiro julgava crimes de imprensa. Depois passou a julgar crimes contra a economia popular. Sempre houve motivo para isso. Lá na imprensa, naquele momento, 1822, o país estava querendo a independência de Portugal e havia uma animosidade muito grande entre brasileiros e portugueses. Os portugueses integravam as Forças Armadas e narram aí os historiadores que havia certos abusos na repressão dos brasileiros que protestavam e queriam a independência. E aí, quem julgaria esses militares portugueses nesses casos de abuso, exercício arbitrário do poder de polícia que eles tinham? E aí estava uma confusão generalizada, a imprensa se colocou do lado dos brasileiros que protestavam e querendo que os militares portugueses fossem julgados de outra maneira e tal. E aí Dom Pedro, para agradar os brasileiros, ele submete o júri, os crimes de imprensa ao júri, porque a imprensa combatia esses mesmos militares e ficava do lado da população brasileira. E no caso dos jornalistas serem julgados, seriam julgados por juízes togados. Então, Dom Pedro, numa jogada política, atribuiu a competência para o júri. Por isso, o júri brasileiro julgava jornalistas. Depois, Dom Pedro acabou mudando, dissolveu a Assembleia Constituinte, outorgou uma Constituição, o júri da imprensa acabou e tal. Depois, o crime de economia popular foi em outro momento do país, que era preciso sanar um problema de relações de consumo, aí atribuiu-se
ao júri popular, o julgamento. Hoje, o que a Constituição estabelece? Hoje não, já é tradição do sistema brasileiro, estabelece o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo júri e essa é a competência mínima. Se hoje se quiser ampliar, colocar de novo crimes de imprensa, é possível. Se quer outro tipo de crime, é possível. A competência mínima são os crimes dolosos contra a vida. Aproveitando o momento de riso, eu fiz um júri, também é uma história terrível. Fiz como defensor, o crime era de explosão, lançaram uma granada dentro da Patamo, da PM. Foi uma carnificina e desses processos que a gente não gostaria de atuar, mas eu tive que atuar defendendo os réus, né? E foi uma granada. E a tese da defesa era que o dolo foi de explodir, não foi de matar. A tese era essa, desclassificando do júri para o juízo singular. E a tese da acusação era homicídio qualificado dos 6 PMs e tal. A pena ia lá para cima. Então, a nossa tese era explosão. E tinha um assistente de acusação da corporação dos PMs e ele levou uma granada igual à que foi usada. Esse tipo de júri, e aqui falando para advogado de júri, né? O júri tem muita malandragem, né? Tem processo do júri que a gente não quer julgar, que a gente faz tudo para não julgar. Tudo para não julgar. Ou para esquecer do processo, pegar o processo, jogar na lata do lixo e tal, faz tudo para não julgar. Então, tudo que acontece, que a gente consegue fazer uma confusão, é bom para a defesa, né? Então, o assistente de acusação levou uma granada igual para o plenário. Depois que o promotor sustentou, ele levantou, se dirigiu à bancada dos jurados e sacou a granada igual. Eu e o outro defensor pegamos aquele momento, né, mágico para nós, que era tudo que a gente queria, era uma confusão. O cara pega a granada e exibe para os jurados, nós lá, na mesma hora, vai explodir, vai explodir, vai explodir, a granada vai explodir. Os jurados foram saindo da bancada, abaixando, não sei o quê, e ele, não, ela está desmuniciada, ela está desmuniciada. Aí a gente, onde está o laudo? Cadê o laudo dessa granada? Não trouxe, então não pode, vai explodir. Os jurados já estavam levantando, indo embora, aquela confusão. E o juiz apertando a campainha, interrompendo, aquela confusão toda. Bom, isso aí consumiu 2 horas do plenário, porque aí teve que interromper e a gente não queria voltar para o plenário por causa da granada. Ele, não, mas quer ver, eu vou tirar o pino. Não tira o pino, não tira o pino. Aquela confusão. Então é isso, uma faísca dessa pode explodir, né? Foram condenados, né? Foram condenados, tinham que ser condenados mesmo, a pena foi altíssima e tal, e pronto. O plenário era... o plenário era composto, o auditório era composto por policiais militares fardados. E nós dois lá, os 2 defensores lá, tendo que fazer esse negócio todo. Mas realmente tem a posição do defensor. A nossa de juiz é mais confortável, que a gente julga de acordo com a nossa convicção e com a prova dos autos, né? Mas seja de um lado da acusação, do lado da defesa, às vezes a gente tenta botar a consciência um pouco para trás, né? E falo do lado da acusação também, porque... hoje estamos vivendo um momento de patrulhamento, todas as carreiras estão patrulhadas. Tem juiz sendo processado pelo conteúdo das decisões. Tem promotor não processado, mas visto de mau jeito, né? Visto de uma maneira assim, de reserva, quando o promotor é muito absolvedor. Então, isso está acontecendo. Mas voltando aqui à tua pergunta, não é só, portanto, não é só para o júri que vai o crime contra a vida, né? A morte, não é o júri que vai julgar. O latrocínio também é a morte, e não é o júri que julga. Então, e também tem os detentores de foro por prerrogativa de função previstos na Constituição, estes não serão julgados pelo júri. Se o foro for previsto pela Constituição estadual, não, prevalece o julgamento do júri. Por exemplo, um vereador acusado de homicídio será julgado pelo júri, mas um juiz de direito será julgado pelo órgão especial porque o foro está previsto na Constituição. Então, tem essas exceções,
Professor Grandinetti, parte 2 da nossa aula, agora sobre o procedimento do júri e as questões mais específicas, certo? Isso. Tem muita coisa para falar sobre o procedimento do júri, mas a gente não teria como ver tudo nessa aula. Então, eu vou pensar algumas coisas interessantes. E vamos começar pela diferença entre o procedimento comum, ordinário, e o procedimento do júri, porque o procedimento do júri, a primeira fase, é quase igual ao procedimento ordinário, com algumas modificações que a gente vai ver. Então, a primeira etapa é a apresentação da denúncia ou da queixa, não há novidade. A segunda é a apreciação que o juiz faz sobre a denúncia ou a queixa-crime, podendo rejeitar ou receber a denúncia ou a queixa-crime. Depois, a citação, do mesmo modo que no procedimento ordinário. Inclusive com a incidência ou não do artigo 366, que é a suspensão do processo e da prescrição se o réu não for encontrado. Depois disso vem a fase da defesa preliminar, antes chamada de defesa prévia, agora defesa preliminar. E aí daqui para frente é que muda. Se essa defesa preliminar, nessa defesa preliminar a defesa tiver arguído alguma preliminar, alguma exceção, ou se tiver juntado documentos, o juiz tem que dar vista ao MP. Isso não existe no procedimento ordinário. Nem se a defesa arguir preliminares, nem se juntar documentos, o juiz não tem que ouvir a parte contrária, salvo na hipótese de exceção, se for o caso. Mas aqui no procedimento do júri tem que ouvir a parte contrária. Em seguida, a vista do MP volta para o juiz, que daria um saneamento, faria uma espécie de saneamento até aquela fase, deferiria os requerimentos formulados, tudo com o intuito de preparar o processo para a audiência de instrução, tal qual o juiz do procedimento ordinário prepara o processo para a audiência de instrução e julgamento. Só que aqui é a audiência de instrução. O julgamento será feito na segunda etapa. Isso seria uma exceção àquela situação em que a defesa sempre fala por último, porque vai haver uma decisão de saneamento em que o Ministério Público falou por último, no caso? Não, acho que não, porque aqui a defesa que arguiu a preliminar, então o Ministério Público fala depois para formar o contraditório. Então, não acho que não há exceção. O que você falou tem uma importância muito grande, não propriamente aqui dentro. É o funcionamento do MP no tribunal. Os promotores dizem, o Ministério Público diz, os doutrinadores dizem que o MP funciona no tribunal como custos legis, fiscal da lei. E isso daria ao MP a posição de falar por último, porque o réu apela, o MP contra-arrazoa, vai para o tribunal, quem fala por último, o MP do segundo grau. Se é o promotor que apela, a defesa contra-arrazoa, vai para o tribunal, quem fala por último, o MP. Isso pode ocorrer também em sustentação oral. A defesa faz a sustentação oral da apelação, o MP da instância inferior pode fazer as contrarrazões, nunca faz, mas pode fazer, e o procurador de justiça poderia falar por último. Para mim, o MP não pode ter essa dúplice função no processo. O MP no processo é parte, ele não é fiscal da lei, salvo em caso de queixa-crime. Senão ele é parte, e se ele é parte, ele não pode falar por último. Então, se a defesa recorreu, o MP contra-arrazoa e vai para o plenário, vai para a Câmara decidir, não tem que dar vista ao MP. E se é o MP que recorreu, a defesa vai falar por último e vai para a decisão. Não tem que ter uma outra intervenção do MP. Para mim, isso viola o contraditório. E isso na sustentação oral. Essa é mais uma das teses que eu sustento, que é sempre minoritária. Minoritária com muito boa vontade, porque na maioria das vezes é defensor único da tese, sou eu, então não é nem é menos que minoritária, é quase inexistente.
Mas, nesse caso, o ministro César Peluso já relatou um acórdão dizendo que, em caso de sustentação no tribunal, a defesa tem que falar por último. Então, não é um absurdo isso. A defesa tem que falar por último nesse caso. Se houver manifestação do MP no segundo grau, a defesa tem que ter vista por último. Então, o que você falou tem um sentido, né? Essa prerrogativa da defesa falar por último tem que ser mantida. Salvo no caso, a defesa falou, o MP tem que contrarrazoar. Mas se tiver uma segunda intervenção do MP, a defesa tem direito de falar sobre essa segunda intervenção. Se nessa fala depois da resposta do MP juntar algum fato, alguma prova, aí sim a defesa vai ter visto antes do juiz decidir. Mas se for só argumentação, a defesa não tem visto. Se o procurador vai na tribuna, lá no segundo grau, e sustenta contra o réu, ele não tem como contra-argumentar. Onde está o contraditório aí? Para mim, há a vulneração. Quando eu fui presidente das turmas recursais aqui do Rio, o MP falava no segundo grau, eu abria vista para a defesa. Mas só quem aproveitava era a Defensoria Pública, os advogados não aproveitavam. Os advogados deixavam passar o prazo in albis, ou alguns atravessavam uma petição dizendo a defesa já se manifestou. Não aproveitavam o momento. Mas eu acho que é dar cumprimento ao princípio constitucional, né? Bom, então o juiz dá uma decisão, defere as diligências, a intimação das testemunhas para a audiência de instrução. Essa audiência tem que ser marcada no prazo de até 90 dias, e essa é uma diferença em relação ao procedimento comum ordinário. Lá são 60 dias, no júri 90 dias. E ao final dessa audiência o juiz prolata aquelas decisões que eu me referi no bloco anterior, uma daquelas decisões. Depois dessas decisões, se for decisão de pronúncia, obviamente, aí o procedimento entra na segunda fase, que é a preparação para o plenário. E aqui não teve muita distinção, muita diferença em relação à lei anterior de 2008, não houve muita alteração. Houve uma alteração significativa de quórum, que agora do número de jurados, que agora são 25, anteriormente eram 21. Isso tem que, ou seja, é preciso que durante a sessão toda daquele período de júri, né, uma sessão costuma durar de 30 a 45 dias, né? O juiz, quando prepara a pauta, prepara por 30 ou 45 dias. O conselho de sentença vai atuar em todos esses processos, né? Vai ser objeto de sorteio, mas para todos essa sessão. Então, para aquela sessão, a urna tem que conter 25 jurados e não 21. O quórum mínimo para instalar cada sessão é de 15 jurados e o quórum para julgamento permanece o de sempre, de 7 jurados. Houve aí tentativa de mudar o quórum, mas permaneceu o de 7 jurados. Grandinetti, deixa eu aproveitar essa questão dos jurados. E como você vê aproveitar o jurado de um conselho no outro mês? A renovação daqueles mesmos jurados? Vamos tratar de aproveitamento. É possível aproveitar o mesmo conselho, os 7 jurados, para 2 julgamentos, 2 júris. Isso é possível. O juiz marca 2 júris no mesmo dia e aproveita os mesmos jurados para os 2 julgamentos. É possível. As defesas conciliando com o MP, é possível isso sem nenhum problema. O que não pode acontecer, por exemplo, é usar jurado emprestado de outro tribunal. Isso já se fez. Por exemplo, no teu tribunal não tem lá os 15 jurados. Você não pode abrir a sessão. Aí você pega um jurado emprestado do tribunal do lado para integrar teus 15 jurados. Isso não pode, isso já chegou ao Supremo e o Supremo já bateu o martelo dizendo que não pode haver isso, porque tem uma formalidade para isso, né? Para tudo isso. Os jurados, o nome tem que ir para
por edital, as partes têm que saber quem são os jurados daquele tribunal, daquela sessão. Mas então, a questão que eu digo é a seguinte, no mês seguinte você começa a perceber no início do mês que os jurados estão faltando por razões inúmeras lá de dispensa médica. Só pode haver uma recondução, não pode mais existir aqueles jurados profissionais que existiam antigamente. É isso que eu queria que você falasse. Até 2008, os jurados se eternizavam lá. Agora não pode mais acontecer isso. A formação do nosso júri é bem diferente do júri aí norte-americano, né? A nossa sociedade é diferente, por isso que o júri não funciona no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o americano participa da vida comunitária do país, da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade. O americano vai à igreja, vai nas reuniões da escola, dos filhos, participa ativamente. O americano participa das universidades, faz doação para as universidades. O americano participa das reuniões de condomínio. A compra e venda de imóveis tem que ouvir o condomínio. Há uma participação comunitária. Então, é natural que no julgamento a comunidade participe também. No nosso caso aqui, vestindo a carapuça, raramente a gente vai à reunião de condomínio, raramente a gente vai em reunião de escola, de filho, raramente a gente participa da escola, a gente não quer saber o que está acontecendo na escola, raramente a gente vai na igreja ou participa da administração da igreja, a gente não se lembra nem de em quem a gente votou, não é? Não se lembra, quem votou, não lembro mais em quem eu votei, a gente não tem participação comunitária. Aí, essa sociedade é convocada para julgar no júri. Óbvio que não funciona. Não funciona. Então, eram jurados que se profissionalizavam ali, se eternizavam, geralmente funcionários públicos e tal. Bom, enfim, isso não pode mais acontecer. Mas o modelo de formação, de composição dos jurados é um modelo ainda pouco representativo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é composta por negros e brancos e analfabetos, alfabetizados, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e isso não se vê isso nos jurados. Você não vê essa riqueza da sociedade brasileira, você não vê refletida nos jurados. E antes de 2008, muito menos, muito menos. Então, é preciso repensar isso. A primeira etapa após a sentença de pronúncia, a decisão interlocutória de pronúncia, após isso é a intimação das partes, para as partes se manifestarem sobre o que vão precisar para o plenário. Normalmente, as partes arrolam testemunhas. O máximo é de 5 testemunhas. Depois disso, o juiz profere uma nova decisão, saneando, deferindo essas testemunhas. Se houver prova, outro tipo de prova, o juiz tem que deferir. Às vezes se requer a filmagem, a exposição de um filme, o juiz tem que deferir e tal. Então, o juiz decide sobre isso. Já que você está falando disso, deixa eu te perguntar. E reportagem? Linha Direta? Tinha aquele canal, né? Já houve uma polêmica do Linha Direta. Se o Linha Direta poderia ser exibido no júri. O nosso tribunal aqui decidiu que sim, que pode ser usado, sim. É preciso só respeitar o prazo, são de 3 dias, se não me engano, para requerer a produção da prova, a outra parte tem que ser ouvida e é possível. Então vai ser tratado como prova, apesar de não ser, porque é uma reportagem... Não é prova propriamente, mas pode ser usado no debate, não é? Esse programa Linha Direta, ele tem, digamos, 2 vertentes. Uma é o fato em si, eles divulgam fato e às vezes entrevistam testemunhas, presenciais até. E a outra é uma encenação que eles fazem sobre o fato, com atores. Então, o cuidado que eu acho que se deve ter é não exibir a encenação. O juiz do júri tem que cuidar para não exibir a encenação. Pode exibir o que se pode acreditar como entrevista. Mas a encenação não, porque na encenação os atores, obviamente, encarnam um personagem. Eles vão dar gritos que talvez não tenham acontecido,
vão falar coisas que talvez não tenham acontecido. Então, essa parte da encenação, da linha direta, não pode ir para o plenário. A segunda parte, eu acho que pode, porque no júri é um debate, e às vezes para debater é preciso, é importante, preciso não, é importante debater com os recursos disponíveis. Agora, prova não é prova, prova testemunhal se colhe na forma do Código de Processo. A testemunha tem que prestar o juramento, pode ser contraditada na hora, todos fazem perguntas e tal. Isso é prova. O que não vem dessa maneira não é prova. Mas obedece o rito das provas. Por exemplo, um jornal também do dia sobre o fato. Esse não pode ser exibido. Não, porque até porque vai ser tratado como prova, né? Tem os 3 dias. Até porque tem o prazo de 3 dias. Uma reportagem de jornal com antecedência pode ser usada no plenário, pode ser usada. Agora, as provas estão regulamentadas no Código. Filmagem, reportagem, fotografia, hoje já se permite a captação de sinais acústicos, óticos e tal. Tudo isso ingressa no processo como prova documental. A filmagem, a prova documental, tudo isso é prova documental. A prova documental também se submete às regras do Código. Pode até ser inquinada de falsa, uma gravação que foi truncada, foi manipulada e tal, e aí vai ter que fazer uma perícia. Então, a prova, ela tem que ser prevista no Código. O que não está no Código não é prova, pode ser argumento, pode ser usado como argumento, não como prova. Você não pode invocar a testemunha tal que depois, no linha direta. Não, ele não depôs ali. Porque ali ele não foi confrontado. A prova testemunhal tem um elemento intrínseco, que é a testemunha poder ser confrontada. Se eu gravo um vídeo, isso não é prova testemunhal. Eu gravando um vídeo, não é. Eu preciso sentar na frente das pessoas e dar o meu depoimento e responder sobre o que me foi perguntado. Isso é prova. A testemunha tem que ser confrontada. Por exemplo, ouvir uma testemunha num cartório de notas e anexar esse depoimento no processo. Isso não é uma prova testemunhal. O juiz pode deferir como prova documental e dar a essa prova o crédito que tenha. Há até quem sustente que isso é uma prova ilícita. É uma prova atípica. E as provas atípicas não podem ser usadas no processo. Há quem sustente isso. Seria uma prova atípica. Prova atípica é a testemunha depor perante todos, e ser confrontada. Aí a testemunha que não quer ser confrontada presta um depoimento em cartório e junta-se essa ata notarial. Isso não é a prova testemunhal. É o quê? Tem gente que diz, ela é atípica, como não é possível prova atípica, não pode servir, tem que ser desentranhada do processo. É inadmissível a sua juntada no processo. Depois desse saneamento, no qual o juiz faz um relatório, e aqui está uma diferença, né? O relatório agora o juiz faz previamente, e no dia da sessão, cada jurado recebe uma cópia. Como era antigamente? O juiz fazia aquele relatório, a leitura do processo na sessão, aquilo cansava todo mundo. Havia aquelas malandragens de júri, quem não tinha interesse em que o jurado estivesse atento, requeria a leitura de tudo. Para a leitura durar 4, 5 horas, para os debates começarem de noite, se prolongarem até de madrugada, para o jurado já estar com sono. Também isso não é mais possível. Hoje o relatório é escrito, o juiz faz previamente, entrega uma via, o jurado lê o relatório que o juiz preparou. Não tem mais que ler aquele processo todo. Aquilo era uma coisa quase que medieval, naquela leitura do processo como argumento de autoridade. Por exemplo, nos debates, o promotor não pode dizer, não, a sentença de pronúncia foi dada por uma pessoa muito competente, ele não erraria quando ele afirmou que a prova de autoria. Isso causa nulidade do júri. Que era muito comum, né? Muito comum. O STJ anulou um júri em que a promotora
disse assim: essa sentença foi dada por um juiz muito sério. Ele não daria essa sentença se ele não tivesse convicção absoluta do que ele estava dizendo. E a defesa arguiu a nulidade, o STJ deferiu, anulou. Esse é um dos poucos casos de nulidade que se acha na jurisprudência. Esse é um dos poucos casos. E não está naquela relação do 572 para mostrar... Mas é uma influência clara no jurado, sim, né? O magistrado... Clara. O jurado está ali, não sabe quem é essa pessoa que está dizendo, isso aqui é uma sumidade. E às vezes o jurado conhece o juiz, tem admiração pelo juiz, e um argumento desse realmente é forte. Né? Essa nulidade não está lá no rol das nulidades do 572, para mostrar que aquele rol está desatualizadíssimo. Antigamente, antes da reforma, o juiz sorteava o primeiro jurado, lia o nome e ouvia a defesa em primeiro lugar e a acusação em segundo lugar sobre se aceitavam ou não o jurado. Aí a defesa aceita, o promotor não aceita, o jurado estava recusado. Isso podia acontecer, cada uma das partes tinham 3 recusas e era possível, em determinado momento, sendo 2 defesas, haver o desmembramento por causa da recusa dos jurados. Bastava uma defesa dizer sim, a outra dizer não ao jurado, que desmembrava. Agora não pode mais acontecer isso. Bom para a justiça, ruim para a defesa às vezes, né? Porque as defesas combinavam quem ia ser julgado primeiro, quem ia ser julgado depois, quem que ia recusar um jurado, a outra ia recusar o outro. Havia essa combinação. E hoje, agora, isso não é possível mais. Vai ter que ter o júri. Agora, se tiver muita defesa, é capaz dos 15 jurados não serem suficientes. Né? Cada um recusando 3, precisa de muitos jurados. Então, o juiz ele prevê isso e a lei permite que ele sorteie jurados suplementares. E aí, quando vai necessitando, ele vai sorteando um suplementar para realizar o júri, que é a grande novidade, é a contribuição para que os júris aconteçam, porque antigamente era difícil acontecer um júri, né? Tantas eram as possibilidades. Com relação à sessão, aos debates propriamente, a instrução, né? A instrução que se faz no plenário também, é preciso voltar a isso. O plenário pode repetir aquela instrução que foi feita lá perante o juiz, ou seja, ouvir de novo as testemunhas, interrogar de novo os réus, etc. Então, aqui houve uma alteração com relação ao interrogatório, que a lei prevê agora que o juiz só faça o interrogatório se a defesa requerer. Se a defesa requerer, aí o réu é interrogado. Se a defesa não requerer, e aí ele não é interrogado mais. Quanto aos debates em plenário, o que mudou foi o sistema de apartes, porque antigamente o Código não regulamentava. Aquilo era uma bagunça, né? Os apartes aconteciam. Agora, o Código prevê que o juiz interfira nisso, regule. Então, o aparte é requerido, é deferido e o juiz desconta o tempo da resposta aos apartes. E pode descontar até 3 minutos. Cada vez que alguém é aparteado, tem 3 minutos depois. E isso evita também que um dos oradores acabe inviabilizando o tempo do outro. Eu já assisti júri em que isso acontecia muito. Praticamente, dos oradores investia no tempo do outro para reduzir a possibilidade de sustentação, de exposição, e aparteava o tempo inteiro. Agora não é possível. Cada parte vai render mais 3 minutos, né? Então, isso diminuiu bastante. E ainda com relação a esses debates, uma questão interessante que foi levada ao STJ, aconteceu num julgamento que o promotor decidiu não ir à réplica. E o assistente de acusação não concordou e queria replicar. E o juiz entendeu que o assistente não podia replicar sem o promotor.
encerrou o julgamento ali. O assistente recorreu e o STJ anulou o julgamento, baixou de novo para que houvesse novo júri e se resguardasse o direito do assistente a argumentar em réplica, independentemente da decisão do promotor de ir à réplica ou não. Depois da réplica, tréplica, depois o juiz explica, com base nisso, o juiz já vai preparando os quesitos e explica, ao final de tudo, os quesitos para os jurados, ainda na sessão pública. Desculpa, como é que você vê essa decisão? Sobre a possibilidade do assistente de acusação e a réplica independente do Ministério Público? A questão do assistente de acusação é um instituto muito mal tratado no Código. A doutrina ainda não decidiu se o assistente de acusação, qual é a função dele, se é garantir o ressarcimento, né, a reparação do dano do delito, ou se a função dele é auxiliar o MP. A doutrina não pacificou isso. Tem doutrinadores que dizem que ele se limita à reparação do dano ex lito, a tornar mais forte a reparação. Ou seja, se ele vier a ser condenado, vai fazer coisa julgada no cível, o réu vai ter que pagar a indenização e tal. Outros dizem que não, ele é um auxiliar do promotor. Auxiliar em quê? Na obtenção da decisão que o promotor postula. Qual é a função do assistente? Segundo, o assistente tem só a função de lutar pela reparação? Parece que não. Porque com a reforma, o assistente pode requerer prisão preventiva, que não podia, passou a poder. Então, requerer a preventiva não tem nada a ver com indenização. Outra coisa, o assistente pode requerer a prova de exame pericial de corpo de delito e formular quesitos, que antes não podia. Isso ainda está coberto por essa pretensão indenizatória. Mas, digamos, há algumas leis que prevêem a função do assistente fora do objetivo de violência doméstica contra a mulher, por exemplo. Caso de violência contra a mulher, Código de Defesa do Consumidor, Comissão de Valores Imobiliários, Decreto-Lei 201, infrações de crimes de responsabilidade de prefeitos. Em todos esses casos, se permite que alguém seja assistente. A CVM, Banco Central, associações de defesa do consumidor, isso estão além da pretensão de indenização. Eu acho que o STJ agiu certo, porque a figura do assistente está mudando e se afirmando no sentido de ser um auxiliar da acusação, mas com uma certa autonomia, independente do MP, para obter a condenação. Mas são institutos que não estão bem estudados no Código Brasileiro. O assistente de acusação. Outra coisa que tem que ser repensada é a própria ação penal privada. Acho que temos que caminhar para um sistema de ação penal pública, um monopólio do MP na ação penal pública e um instrumento de fiscalização da ação penal de iniciativa pública que não seja pelo juiz. É mais uma das minhas posições minoritárias quase inexistentes. Eu acho que o artigo 28 é inconstitucional. O juiz não é fiscal, não pode ser fiscal do MP. Temos que criar um instrumento que seja efetivamente fiscal do MP. O ofendido é um bom fiscal para o MP. Então, não como autor de ação privada. Eu acho que a ação privada tem que ser banida do sistema, ficarmos com a ação penal pública, com a possibilidade de assistência, o ofendido se habilitando como assistente de acusação e o juiz sair da fiscalização do Ministério Público. Enfim, o procedimento tem essas variações em relação ao procedimento ordinário e por questão de limitação de tempo eu tive que reduzir um pouco as diferenças que existem nesses dois procedimentos, mas o PowerPoint, os slides que seguirão, tem isso tudo explicado.
e também não foi possível entrar na aquisitação, mas eu já falei da aquisitação lá no início, né, quando nós falamos da plenitude de defesa. A parte de quesitação mudou bastante, com o quesito único, com o quesito absolutório, que você chamou de quesito de clemência. Acho que mudou bastante. Agora os quesitos são feitos de forma simples e afirmativa, ou seja, não é possível perguntar o réu não fez isso, não pode perguntar não, porque se o jurado responde sim, você não sabe se o sim é porque o réu fez ou não fez aquilo. Então, agora não. Agora as perguntas são mais objetivas, diretas, simples, e o jurado não decide mais matéria de direito, só matéria de fato. Mas a gente pode ver em outro dia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite. Apresentar aqui o livro do Grandinetti, Processo Penal e Constituição, da Saraiva. Também quero agradecer o livro que eu recebi do professor. Já pude dar uma olhada e constatar que é excelente. Adorei a conclusão também, que ele traz um poema do Fernando Pessoa, comparando o ato de julgar e de pensar a andar na chuva. Maravilhoso o livro. Gostei muito. Parabéns, professor. Obrigado. A gente vai colocar os links da matéria tratada, artigos e dos slides do Grandinetti no site www.justoeu.com.br. Words that you say poison the air.